nós possamos, no transcurso da nossa tarefa, da nossa reunião, recolher aqueles elementos de que tanto carecemos no encaminhamento do nosso destino para novos pisos espirituais. Senhor e Mestre Jesus, nesta hora em prece agradecemos pelo ensejo de nossa presença nesta casa e pedimos que nos abençoe os propósitos, ajudando-nos no encaminhamento de nossos raciocínios, de nossas deduções, a fim de que possamos apreender o melhor, que possamos não apenas nos abastecer dos terrenos informativos, como regimentar as vibrações suficientes à nossa segurança, ao encaminhamento de nossos passos. Pedimos para aqueles que aqui não estão conosco hoje, e também de modo muito especial para os que sofrem, a fim de que eles possam recolher, em função de nosso campo vibracional adequado, o amparo imprescindível aos seus corações, no saneamento de suas dificuldades, suas dores. Que a tarefa se desenvolva em paz, garantindo-nos condições de atingir o momento de interrompê-la com alegria em nossos espíritos. Que assim seja. Não tem. A Lenice deu sequência na reunião passada ao texto? Foi só o 20. E deixará o homem com seu pai e sua mãe. Só esse versículo. Nós vamos reler o texto ligeiramente, ver se tem mais alguma coisa, sem qualquer pretensão de acrescentar ou de completar. Apenas para ficar bem tranquilo, porque nós estamos às portas do capítulo 3, que já vai dar um encaminhamento para outros ângulos do nosso trabalho. Nossa, vou trocar a pilha. Parece que está ruim só. Vou mudar de posição. Não, a pilha. Deixa eu trocar a pilha, que já apagou uma lâmpada aí. Vamos ver. Alô? Tá dando para sair aí, tá? Alô? Eu vou ler do versículo 21 do capítulo 2 para frente. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Muito baixo. A pilha tá ruim. Tem uma apagada aí, tá vendo? Na hora lá tava. Isso. Repetindo o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E os 2 ou 3 primeiros versículos do capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? 2 pontos. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos ver aqui. Versículo 24, que Lenice trabalhou aqui. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe,
ia pegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Nós não estivemos presentes, consta que foi bem abordado o assunto. Vocês notam que quando os animais foram trazidos à nominação por parte de Adão, ele viu toda aquela escala sob domínio dele. Quer dizer, se ele está nominando, está dando nome, é porque ele está dominando, ele sabe o que é. Porque o nome, de algum modo, é uma projeção, em tese, do que aquela intimidade apresenta na ótica do que tem a inteligência aberta. Pode aparecer alguém e falar que eu sou um anjo, mas quem entende, no máximo, entende espírito, ou coisa parecida. Então ele chama de espírito, embora ele possa ser anjo. Não é isso? Então, dentro dessa faixa, os elementos trazidos a Adão cá atrás, ele dominou. Então, aqui ele definiu que um teste para mostrar o alcance intelectivo do Adão, no plano racional. É uma coisa. Agora, quando a mente abriu em razão, uma utilização adequada da inteligência, ele passou a dominar sobre os animais. Então, acontece em versículo 27 do capítulo 26 do capítulo, 27 e 28 do capítulo 1. Então, dentro desta ótica, ficou claro, inteligível para nós. Agora, diz lá atrás que não é bom que o homem esteja só, fale uma disjuntura que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que o Adão chamou e toda alma vivente foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu, etc. E a todo animal. Mas para o homem, aqui atrás fala Adão, Adão, Adão. Mas para o homem não se achava adjuntura que estivesse como diante dele. Então o Adão era a representatividade do homem. Então o homem tinha, no plano visualizador, dominador do seu intelecto para baixo. E aquela projeção da mulher, como sendo a essencialidade do sentimento, da abertura íntima para acolhimento dos planos superiores, não tinha quem estivesse como diante dele. Então foi quando foi proposta a criação da mulher. Então analisamos na penúltima reunião, quando aqui estávamos, a costela representando um processo de o sono, a prostração, o esquecimento, as linhas em que os elementos que têm tudo de trás esquecem, para poder reavivar o processo evolucional dele. Então, como que para ele não tinha, ele dorme e é retirada a costela. Essa costela representa uma cobertura no tórax, vinculando, como nós comentamos, ao centro cardíaco, que é o plano das emoções e do sentimento, controlando as energias, controlando as forças circulantes do perispírito, vamos dizer que é controlado essas forças dentro de uma qualidade, essa qualidade é dada pelo centro cardíaco, então está fora. Então nós vamos notando a mulher como sendo aquela de qualidade sexual intrínseca feminina e o homem de qualidade sexual intrínseca masculina. Então, ela seria um ponto de referência para o levantamento, para o equilíbrio, para a apropriação dos valores de fundamentação superior. Pontos de referência, como se ela passasse a ser uma antena captadora dos valores do plano maior, desenvolvendo sentimento, a fim de que o plano racional do homem pudesse ter uma qualidade adequada. Então, quando nós lemos hoje que o pensamento é qualificado pelo sentimento,
nós estamos entendendo o papel, então, do que nós estamos trabalhando aqui nesses textos do Velho Testamento. Não é muito fácil entender isso, não. O domínio de Adão sobre os animais para nós hoje seria o domínio do nosso instinto animalizado? Também, de forma pessoal. Consegue dominar. Porque sem a agressividade do tigre, sem a sagacidade da serpente, sem o senso observador do cão, nós não teríamos estrutura dominativa na atualidade. Então a passagem por esses reinos abriram os potenciais de evolução ampliada e diversificada do nosso campo, vamos dizer, racional. Agora, nós temos que dominar o plano da reação instintiva animalizada, porque por enquanto o homem só faz uma sofisticação da instintividade dele. Então o nosso sentimento ficando em cima do que nós temos, ele fica sofisticando. Quando o homem criou a arma, ele entendeu que uma arma na mão dele é melhor do que a garra. Que a garra tem um espaço para atingir, a arma pode ir longe e defender-se. Quer dizer, todo o processo de violência, porque a violência é adotada no campo das espécies, não para poder agredir, mas para um processo de defesa, ou então de manutenção. Então, dentro disso, nós começamos a notar e aprender que é preciso deixar de sofisticar esses valores de defesa e trabalhar com outros componentes que são engaiados pela ação intuitiva da mulher. Não é isso? Quer dizer, pegar o quê? Então, o que é mais fácil? Pegar uma arma para poder defender de uma área que nós temos que passar por ela, ou pegar a intuição da mediunidade, que é sentimento mais que razão, e falar assim, deixa eu passar por outro lado, que eu evito o processo. Não sei se vocês estão entendendo. A questão de usar é uma sublimação da inteligência. Os grandes sábios costumam ter que, vamos dizer, sentimentalizar a razão e automaticamente racionalizar o sentimento. Seria um processo assim de sublimação dos potenciais. Pode falar. Quando aparece o primeiro casal, eles dão uma ideia de projeção para diante, ou seja, da possibilidade da geração de um novo homem. Sim. Então, essa próximo passo da evolução, ele passa por isso, ou seja, esse equilíbrio razão-sentimento, até porque a Eva não é chamada só de mulher, é chamada de varoa também, parece que tem uma concepção dupla aí, tanto pro lado do Adão quanto para Eva. É porque não tem como ser diferente. A diferença reside exclusivamente numa tônica de maior sentimento e de maior razão. Então, o que nós temos no universo relacionado a Deus é que ele é causa primária, inteligência suprema. Inteligência suprema define a abrangência racional. Então, no fundo, a evolução do espírito não pode fugir disso. Mas essa fuga, ela não pode fugir dessa condição. Então, as mulheres, por sua vez, elas têm o sentido, vamos dizer, racional presente. Tanto que nós observamos que o mundo hoje está apresentando a mulher praticamente igualdade, não das aptidões ou das condições funcionais, mas dos direitos, das condições operacionais. Tem condição até em alguns casos com grande sucesso, o que mostra que nela residem componentes, expressões psíquicas que fazem com que ela possa angariar valores além razão. Além razão. Porque esse é o grande segredo. Tem hora que nós falamos coisa aqui que a gente fala assim, meu Deus, não tem uma bibliografia sobre isso. Aí você vai atrás e encontra a bibliografia. Então isso significa que nós captamos pelas faixas perceptivas que a inteligência, a razão mostrou que existe. Agora, entre mostrar que existe e aproveitar isso, há uma diferença enorme. Então, como a mulher é a projeção do Adão,
há uma linha de imantação, de busca disso. Então favoreceu a capacidade apropriativa de retenção, de vinculação desses dois elementos. O homem e a mulher representando tudo isso nessa condição aqui, serão ambos uma só carne. Porque muitos achavam que são ambos uma só carne seria no produto da relação deles. Não. Homem e mulher possuem razão e sentimento. Ambos uma só carne. Nesse sentido. Você quer falar, Eliana? Na hora que você estava comentando, me veio a questão de como que a gente não entende as coisas. Porque quando diz que a mulher é o sexto sentido, é nessa forma que você está colocando. E aí eu estou recordando a palavra do Chico, quando diz que entre a mulher e Deus existe um segredo. E é essa capacidade perceptiva dos valores superiores. Exato. Então, tanto faz que é do sexo masculino e feminino. É a intuição, que esse sexto sentido pertence à mulher, mas a mulher no sentimento. A gente tem que levar em conta que, para todos os efeitos, os espíritos definem que a mulher progrediu mais que o homem. Certo? O homem opera dentro do conhecido e a mulher busca no desconhecido a realidade dos fatos. Então, quando é pego intuitivamente determinado valor, que não foi resultado da, vamos dizer, da operação racional ou da ciência, ele tem que ser trabalhado com a razão. Então a mulher tem que aprender a envolver o que a razão detectou com seus sentimentos. E o homem tem que aprender a utilizar o que vem pelas linhas intuitivas para racionalizar isso com fundamentação da fé raciocinada. Porque a fé é trazida por Kardec assim, raciocinada. Então o que é raciocinar a fé? É colocar o que é intangível dentro de um plano tangível. O que é teórico num campo prático. O espírita acha que a fé raciocinada mostra para o homem que ele tem que acreditar no espírito que se materializou. O espírito se materializa, pode ser uma fonte de percepção da realidade do espírito que ele não vê em tese, com os olhos físicos. Mas pode ser também um ponto desafiador que o leva ao endurecimento da própria faixa de sentimento. Como os grandes sábios, muitos deles pesquisaram a realidade do espírito e desencarnaram céticos. Porque vão encontrando um caminho infindável na direção do intangível, que é do espírito. Que os espíritos superiores não querem como se materialize os espíritos. Eles querem que o homem, com as revelações, se espiritualize. Então, o elemento pesquisa em nível científico, ele quer materializar o imaterializável. Não é isso que é imaterial. E o cientista e o espírito quer o contrário. Espiritualizar. Então, é muito interessante analisar para notar o conflito que muitos vivem. Tendo Richer a sua expressão máxima, né? Exatamente, nessa pesquisa. O que diz essa última fala do senhor é que a mulher ela vai apelar e o homem tem que esperar chegar até ele, para ele. Porque a mulher, pela intuição, que não é a mulher em si, é o sentimento seu, ele é capaz de varar o infinito. O homem tem que esperar chegar para elaborar aquele. Exatamente. Então, eu faço uma reportagem que a mulher ela faz leitura assim, da face com muito mais facilidade que o homem, assim, no sentido de entender que o outro está passando pelo outro em termos de interior. Diz que São Cérebro é uma característica de fazer essa leitura de expressões, de olhar. É interessante, né? Mas eu não estudei isso com calma, a gente pode ver depois e voltar ao assunto, tá? Me lembro. Foi uma reportagem. Para ver direitinho os argumentos, né? Então, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, pelo fato da mulher ter sido projetada fora, para ele entender o que tem dentro do sentimento dele, nós vamos notar que nesta hora o processo evolucional do homem deixou de ser
vamos dizer, exclusivamente pelos registros passados dele, num plano de equacionamento que ele traz. Porque ele passa a entrar em relação com o que vem de fora. Com o que vem de fora. Então cria um processo de sociedade, um processo interativo dele com o universo. Então, quando nós começamos a sair da linha de expiações e provas para a regeneração, visando o melhor para o mundo, cooperando numa sociedade melhorada, o que vai acontecer? Nós temos que sair do nosso eu, embora ele seja constantemente atribuição nossa de cuidar dele. Mas nós temos no campo do regime experimental, para poder amar um semelhante que sofre, nós temos que entender a linha interrelativa, de interrelacionamento com os seres. Então, por isso que o homem larga pai e mãe e unir-se à sua mulher. Então, ele sai da estrutura dele pessoal e tenta aprender com os componentes de fora. Então, largar o pai e mãe, querer trabalhar só em dedução. Bom, se eu para sentar eu tenho que colocar 3 ou 4 pés para que ele não tombar, ele aprendeu isso lá atrás, não é isso? E foi aprendendo como é que faz uma roda. Tudo vem em cima do que ele sabe. Aí quando ele sai dessa linha, que só pensa com o que ele já tem, só, vamos dizer, decodifica com o que ele reúne, ele começa a pegar algo de fora absolutamente de outra origem. Porque está pegando o que chega para ele no total. Foi preciso que alguém dissesse que a Terra era quadrada para poder resolver estudar que ela não era quadrada, era redonda. Perfeito? Então foi preciso que Ptolomeu e outras frentes pudessem trazer a ideia de um processo, vamos dizer, da Terra como centro do sistema, não é isso? Para poder descobrir que o seu processo era copérnico, de o heliocentrismo, quer dizer, o Sol no centro. Então, isso que são os pontos desafiadores que vêm por outras vias, não vêm pelas deduções normais. E isso, de algum modo, pode conflitar o contexto da sociedade humana, mas é por aí que a evolução acelera. Não sei se vocês estão entendendo. Então, quem se lança ao trabalho tem acelerado a sua expressão, porque reúne os outros elementos. Ficam doidos, está fazendo coisa que eu nunca pensei. Quer dizer, está vindo por outras vias, não por uma dedução linear nossa que vai fechando o circuito só com aquilo que você pensa, que você vê, que você sente. Não sei se entenderam. É a instauração. Porque nós estamos reunidos aqui. Eu trago uma ideia, essas perguntas, só no perguntar eu estou trazendo outras ideias. É a instauração da sensibilidade. Sem dúvida. Sentir em si aquilo que repercute no outro. Agora a tendência nossa é sempre refutar o que vem dos outros, começando pelo próprio grau de entendimento. Tudo que vem dos outros a gente acha que é inferior a nós. É difícil a gente... essa ideia é boa. Nós estamos aprendendo a compreender isso quando adotamos o hábito da leitura. Quando nós avocamos o primeiro livro, nós resolvemos ver o que o outro autor fala. Porque dentro de casa é duro. Se perguntar numa família de 5 pessoas, isoladamente, um por um, dificilmente vai ter alguém que vai entender que tem um que é mais inteligente do que ele dentro de casa e que é mais expressivo que ele. Você pergunta a um dentro de casa e fala: papai é meio estranho, mamãe é assim, é sentimentalista, meu irmão lá tem mania disso, só sobra eu, né? Aí você ouve o outro, ele faz o mesmo, fica ele na proa. É da lei. Então, quando a gente começa a ler um livro e começar a defender o autor, de princípio a gente defende que está igual nós pensamos. Aí nós começamos a elaborar um mecanismo dentro disso. E na elaboração desse mecanismo, ou na elaboração dele, nós começamos a notar que feliz daquele que começa a entender. E o que ele aprendeu na evolução de baixo para cima, tudo é instrumento. Ele não pega nada essencial de baixo para cima. Todo o essencial dele, ele capta de cima para baixo. Quem não entendeu isso vai pagar caro e vai sofrer. Porque nós vamos notar que o que era fim passa a ser meio. Tem que ter essa paciência para ir descobrindo isso.
Tem gente que ainda aprende no contexto fechado. Eu bato muito nisso. A gente tem que estar aqui trabalhando aqui dentro, mas o que manda é a causa, que tem uma extensão muito mais ampliada que nós possamos imaginar. E a causa não só é essa casa. A causa pode envolver N outras casas. A causa não é só meu espírito, é da minha família, mas de muitas outras famílias. Então a gente começa a dar um dimensionamento diferente. Nós também a gente tem que ter o cuidado que quando a gente começa a abrir esse leque no conhecimento, que tinha aquele ser que caminha junto com você, que você achava que era grande, aí a gente tem que ter o cuidado para não ferir aquele, não é? Sem dúvida. Porque aí a gente passa a ter menos paciência. Isso também é um pouco perigoso, né? É uma questão de administrar as próprias reações, as próprias emoções, a própria interação com as pessoas, né? É impossível a gente evoluir concretamente, com segurança, sem um alto grau de compreensão, de capacidade administrativa da própria emoção e da própria linha em relação. É. Você fala a respeito da sombra, né? Ah. Agora a intensidade. Exato. Exato. Quando nós entendemos o que a gente está trazendo, que a sombra que você vê no outro pode ser uma sombra cultivada por ele por uma questão de um capricho pessoal ou de uma tendência infeliz. Mas a sombra que a gente está vendo nele é a luz profunda que ele possui. É a luz dele. E se nós dimensionarmos a vibração irradiada por nós ao nível da sombra que ele cultiva, nós vamos ver luz nessa sombra. Porque no campo da unidade entre luz e sombra, entre luz e treva, a luz toca com a unidade. Então ela está presente em todos os caminhos do universo. Então é preciso que haja sombra para que a luz reflita mais intensivamente. Mas o que foi falado é interessante a gente poder aprender a respeitar os outros. Então quando Jesus define eu a ninguém julgo, ele pode falar assim: até quando vos sofrerei, quando faz referência à geração incrédula, aliás, a geração complicada. Ele não reclama da sombra que tem nos participantes, não. Ele solta o coração entristecido pela geração inteira, que já podia estar na frente, ainda está cultivando sombra que já podia estar vencida há muitos anos. É outra sombra. Por isso que Jesus fala para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é isso? As ovelhas perdidas da casa de Israel estão cultivando sombra que não explicam mais. Estão entendendo? Agora o gentio não mexe com ele, porque a sombra deles é luz plena mais do que a nossa. Incrédulo e perverso. É o que eu costumo trazer como exemplo. O pai deu o carro para o adolescente, o jovem de 19 anos, e deu lá um carrinho, lá um velotrol, coisa parecida, para o de 3 anos lá. Quem está mais alegre? Pode ser a criança que está lá com um carrinho relativo dela. E o jovem está reclamando que queria outro carro, não queria aquele. Não queria essa cor, queria aquela. Não é isso? Não queria essa marca, queria outra. Quer dizer, então é assim que a vida se desenvolve dentro do plano da relatividade. Então, quando vocês lembrarem da relatividade do Einstein, ela tem coisas aí, quando ele fala da religião cósmica, que nós estamos longe de entender. Ele tem que mexer na matéria, na física teórica. Mas atrás dele tem muita coisa. Tanto que ele define, não é isso? Que a religiosidade cósmica é a força, o componente mais generoso e poderoso da pesquisa científica. O elemento que cultiva a ciência tem que ter uma visão cósmica da religião, ou seja, vinculada à mulher no campo do sentimento e da qualificação daquilo que ele faz, para que ele seja feliz. Para que ele seja feliz. Quem falou? Nós, Eunice, ligeiro, que nós temos que ir à frente para o capítulo 3 hoje. Vamos lá. O texto, nessa fala do Senhor, ele tem todas essas características. Então, posso dizer que, dentro desse amor universal que Jesus está desenvolvendo, a nossa evolução, ela passa pelo movimento pendular dentro desse ciclo aí de energia
e a gente vai trabalhando a nossa evolução dentro desse amor universal, que Jesus fala, a gente só vai ao Pai através dele, né? E esse amor dele que está envolvendo e ajudando para que a gente possa caminhar nesse movimento. Não? Sempre existe algo acima de nós, irradiando alguma coisa para que nós não fiquemos órfãos. A paternidade divina reside nisso. Ele tem sempre componentes providenciados para que, seja qual seja o alcance de nosso campo mental na grande busca, nós tenhamos um ponto de referência. Então nós aqui, encarnado e desencarnado, por mais elevados potenciais que nós tenhamos, se a mente resolver dar uma movimentação, numa gradatividade, num dimensionamento muito mais sutil, nós encontramos campo de ressonância dessa onda. Agora, não é justo que ele coloque aqui coisa que está muito além daquilo que é o máximo que nós possamos alcançar. Entenderam? É nesse sentido. Sempre tem. Por isso é que a revelação é um fato. É o que você está dizendo. Esse movimento pendular que eu trouxe aí é nesse sentido. Está sempre irradiado. É 1, 2, 3, né, falando, formando. Pois é, exatamente. E cada vez que o pêndulo vai para um lado, ele pega raios, ele pega componentes e traz para a outra margem, fazendo uma irrigação desse trajeto, onde gravitam forças, elementos, componentes, reveladores, que as almas em crescimento vão aprendendo. Voltamos. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O que define? A nudez. Foi falado isso? Não. Então o homem aprendeu a desprender-se do seu próprio passado. Desprender-se no campo imantado, no campo de conexão irreverente do passado. Então ele resolveu investir. Pai e mãe são passados. A mulher representa futuro. Nessa linha de raciocínio nós estamos falando. Não é no seu sentido geral, nesse campo. Então quer dizer, a pessoa viu algo por fora, a sua linha de captação identificou, ele sai do conservador e entra na linha experimental fora do contexto. Então é um processo, vamos dizer, como se fosse uma aventura, né? Um investimento que ele vai fazer. E naturalmente, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles estavam dentro de um contexto em que o ambiente, a situação, o que ele recebia de retorno da vida, estava em consonância com o estado harmônico dele. Não tem razão de entrar em conflito. Porque na realidade, se nós examinarmos, essa nudez que parece mesmo estar vestido com tal ou qual roupa, não tem nada a ver. A nudez é o revestimento psíquico. Eu achei que eu conhecia alguma coisa, eu não conheço nada. E você descobriu a nudez. Não é isso? Porque na realidade nós estamos revestidos pelas nossas euforias, pelas nossas conquistas, por aquilo que você vai conquistando. Então nós podemos estar vestidos hoje de algo que a gente fez ontem, que nós estamos ainda recolhendo a euforia daquilo que fizemos. Desnudo não é uma simplicidade, não sou. É, porque na realidade, é importante que a gente seja simples. Simples. Agora, quando a gente envergonha da posição em que nós nos encontramos, posso mexer com a mão. Nós observamos que quando a gente envergonha, que algo foi atropelado. Certo? Poderia ser não haver peso consciencial? Exatamente. Que é o peso, efetivamente, que traz é a ressonância de nossos atos, é que vão naturalmente mostrando essas diferenças, mostrando estas
essas posições que são incômodas, É essa desconfortáveis. simplicidade que nós vamos chegar, né? Exatamente. Então os espíritos foram criados simples e ignorantes, como fala a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então nós costumamos continuar ignorantes, perdendo a simplicidade. Não é isso? E quando nós temos que cultivar a simplicidade e tentar sair da ignorância, pelo conhecimento. Essa é a base da humildade. Hein? A base da humildade, O que tem? essa característica desse despojamento, Sem dúvida alguma. Na medida que nós vamos tentando pelo plano, vamos dizer, natural da vida, da evolução, aprendendo valores novos, tentando pegar o que está sendo revelado e implementar com o exercício da simplicidade, nós estamos sempre apoiados no plano seguro da nossa, vamos dizer, da garantia necessária a nós sermos felizes. Porque a simplicidade é importante. Por quê? Porque eu tenho que ter aquela coragem, aquela disposição de ir, no fundo, por consciência plena, não por constrangimento. Todas as vezes que a gente arrastar lá embaixo com o necessitado, por constrangimento, nós estamos humilhados. As reencarnações nos humilham muito, porque nós esbanjamos, nós não administramos convenientemente os recursos que nos foram outorgados, então nós temos que ir para baixo daquilo que perdemos. E vamos para baixo por uma contingência evolutiva da lei. Aí nós nos sentimos visitados pela humilhação. Os que quiserem ser grandes costumam ser humilhados quando não administram. Não é isso? Então, se eu estou educando o meu coração com equilíbrio e tenho capacidade lá embaixo, nunca mais pego uma vassoura, absurdo, isso é uma queda violenta. Na hora que ele começa a pensar nisso, já está sendo encaminhado inadvertidamente para ter que pegá-lo um dia. Por quê? Porque ele não venceu a vassoura. Não é isso? Entre aspas, estou dando um exemplo. Ele é um elemento tipo está sentado numa direção de uma empresa enorme e amanhã ele pode estar numa outra vida, tem que trabalhar lá com a vassoura. Agora, se ele tem coragem de sair da mesa dele e lá pegar na vassoura, se for o caso fazer, aí ele pode naturalmente continuar. Agora, se ele começa a largar a posição dele lá, para poder mostrar isso, que ele sabe pegar na vassoura e começar a bater nisso, ele está entrando numa grande presunção. Aí vai pegar a vassoura mesmo, porque está dando uma de grande em cima da vassoura que é pequena. Não sei se estão entendendo, né? O negócio é sério. Né? Por exemplo, a pessoa, porque comigo tem que fazer tudo, mesmo, eu lavo meu carro, faço aquilo. Depois que ele está numa determinada linha de responsabilidade, ele vai descobrir que quando ele vai lavar o carro, ele está fazendo 2 erros, pelo menos. Primeiro erro, gastar o tempo dele em lavar carro quando ele podia fazer coisa que o mundo está esperando ele fazer. Segundo, tem tanta gente que ganhar 5, 10 reais para lavar o carro e ele tem dinheiro na poupança e está lavando o carro lá, o gosto extravagante dele. Quer dizer, esse é um mecanismo de vida. Acho que é muito difícil, mas não é uma questão de eleição de hábitos. Agora, até que a gente pode, quem sabe, né? Sabe uma coisa, eu vou lavar esse carro hoje. Vai desintoxicar, né? É outra coisa. Aí já entramos num processo terapêutico, profilático, sei lá como é diferente. Então nós temos hoje até nas mínimas coisas analisar. Inteligência para isso, né? Por isso, essa é a inteligência. Eu acho que você vai falar é separar humildade, ser simples e ser simplório. Uma coisa é essa questão desse despojamento, nosso humildade espiritual, que o Leão levantou, e a outra é o ser simplório, vestir adotar uma posição de humildade baixa. Eu acho que uma passagem de Paulo, Efésios, ele fala da armadura de Deus. Pode ler o trechinho? Olha, isso é interessante. Efésios 6, a partir do 10. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Do outro lado, então, um revestimento em novos padrões. Lembrando que Jesus mesmo faz o apelo para estarmos com as vestes adequadas para as núpcias, né? Exato. Então, o que ele está trazendo está ligado com o versículo 25. Estavam nus o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, todas as vezes que nós nos encontrarmos, nos identificarmos, vamos dizer, integrados com o sistema, com a mente tranquila, que está buscando a instrução no campo da renovação sistemática e continuada, e colocando em plano executivo os valores que nós trazemos, nós estamos em perfeita sincronia e em perfeita sintonia com os planos superiores. Então não tem como estar sintonizado com o alto desassociado do baixo. É uma questão de fluxo energético. Se eu trabalho com os fluxos que vêm de baixo, eu entro nessa confusão toda. Então eu trabalho com o fluxo de cima e com o campo operacional de baixo. O campo operacional é de baixo e o fluxo irradiante é o de cima. A presença da mulher na valorização equilibrada do sentimento é no sentido de garantir uma projeção em que a evolução sai dos escaninhos da dor e passa a entrosar-se nas propostas do amor. Nós estamos aqui tentando reverter o processo evolucional nosso. Até agora a gente aprende pela queda. O que é aprender pela queda? Aprender pela queda é se recolher a informação do caminho e seguir outro. Aí nós caímos na queda. E aprendemos pela ressonância da lei. Tem muita gente dando aula de moral aí, que aprendeu moral na queda. Então, quando o pai fica muito aflito com o filho, é porque o pai já entrou na gelada e está orientando o filho pela gelada que ele entrou. Não é pelo sentido moral que ele possui no campo da reverência com os padrões superiores. Nesse sentido. Fazer uma pergunta idiota aqui. Então nós temos que cair nessa real. Chega de aprender pelo sufoco. Pelo sufoco. Então nós temos que ter essa linha, vamos dizer, nem engolir tudo que vem e querer mudar a cada instante. Porque se eu for fazer isso, eu não saio daqui do grupo quando terminar a reunião e chego no ponto do ônibus ou no carro sem ter visto o quanto de coisa acontecendo do meu lado. Se eu for começar a mudar, minha vida vira um laboratório experimental de reações e de ações. Pode falar. Eu acho que é uma pergunta idiota, mas qual o espírito que é mais desafiado evolutivamente falando? O espírito encarnado ou desencarnado? Eu não vejo que tenha diferença não. Nós podemos ter casos que o desencarnado fez tanta besteira ou pior que o encarnado e vice-versa. Normalmente o encarnado tem mais facilidade em estar em relação com as áreas, vamos dizer, periféricas da vida, sem maior sustentação. Não entendi não. O encarnado, por estar no ambiente dos contrários, ele tem muito mais opções de se envolver em situações que tem nada a ver. O encarnado, por estar envolvido num processo de sintonia ou de afinidade no plano espiritual, ele fica mais circunscrito ao processo. Desencarnado. A prova maior é aqui.
A prova maior é aqui. Porque aqui funciona a lei dos contágios. No plano espiritual, a lei de semelhança. Lá no plano espiritual está viciado com viciado, virtuoso com virtuoso, professor com professor. Tu acha que esse caboclo que está aqui está numa fria lá. Entendeu? Não está entendendo direito, não. Mas é assim que funciona. Honório, eu estou lembrando aqui. Agora ele pode, dentro do plano que ele se encontra lá, sair arriscando a vida dele para outros lados. Ele pode, não quer dizer que ele seja isento disso, não. Eu estou lembrando da passagem, eu estava no investir. Aí a passagem, né, da veste, né? Para eu me investir, essa veste é lançada a todos nós. Quando o Senhor trabalha a capacidade da mulher como antena, né, captadora, eu fiquei lembrando aqui daquele momento que o André Luiz entrou no lar da casa dele lá no Rio e pegou o companheiro lá na cama ruim e que a espiritualidade afastou dele. O senhor lembra que aí ele fez uma prece que naquele momento ele teve que vencer os ciúmes, vencer tudo. E é um espírito que a gente viu o investimento que ele recebeu, né, ajuda. Então eu posso entender que a veste estava sendo lançada a ele. Mas naquele momento, quando ele venceu ele mesmo, que ele sai dele, do contexto, né, pequeno dele ali, e vai ajudar aquela criatura com amor, naquele momento a veste se fez nele e ele foi uma conquista. Ela foi lançada e ele teve a capacidade de... Você utilizou a expressão, foi lançada e ele apropriou dela. Mas todos nós recebemos a veste transitoriamente na hora que a mente entra naquela condição. Então vamos dizer, eu era uma criatura indiferente ao mecanismo da evolução consciente. Aí cai um livro na minha mão, de natureza espiritual, eu leio e começo a me interessar. Naquela hora, aquela veste minha antiga do desinteresse, da acomodação, com as suas dificuldades, ela é praticamente, vamos dizer, envolvida por uma nova veste que o campo mental criou e eu joguei em cima de mim. Mas é uma veste precária. É a veste precária. Agora, na medida que eu vou conseguindo implementar no plano prático da vida o conteúdo assimilado que deu motivo àquela implementação daquela veste provisória, ela vai se sedimentando em mim. Ela passa a encontrar uma costura por dentro e uma costura por fora da vida mental. Aí eu passo a apropriar aquela veste. Qualquer lugar que eu for, ela não sai. Ela é inerente à minha personalidade. Agora a outra, a cada instante, pelo movimento da vida mental, eu posso desativá-la. É como se eu caísse numa real, eu estou querendo ser calmo. Certo? Então, olha, assim está aquela veste que representa a minha irradiação, que é a minha aura. Aí eu caio no estado de ódio, imediatamente todo o meu organismo se muda, se modifica. Fica pesado, denso, em colorações diferenciadas e mais com maior pressão. Aí nessa hora altera, mas eu vou serenando, aquilo vai mudando. É o movimento da aura. Então nós temos a aura, que é aquela definitiva que nós vamos apresentando, que é inerente à minha vida, envolvendo todas as faixas que eu laboro. E aquelas que eu visto acidentalmente ou circunstancialmente. Senhor Honório, deixa eu fazer uma pergunta. Com essa transformação que nós vamos tendo, vestindo essa veste mais assim, demoradamente, nós podemos também purificando já o nosso perispírito aqui no plano. Mas é evidente, porque essa veste... Ficando mais sutil. Essa veste vai, naturalmente, trabalhando as estruturas profundas, porque o perispírito é reflexo do corpo mental, e o corpo mental é resultante da minha elaboração,
Quer dizer, evidentemente que eu estou melhorando a minha estrutura perispírita. Então nós já podemos ir purificando aquilo no plano físico. Então podemos entender quando Jesus falou com o bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Essa veste que ele se investiu, que ele se, vamos dizer, apropriou naquela hora. Agora, entre permanecer com a veste e destoá-la ou descaracterizá-la, não é muito complicado, né? Uma coisa de fechar de olhos. Eu costumo dizer isso aqui, quando os primeiros cristãos recolheram-se ao circo e desencarnaram em cânticos recebidos, que os livros recebem lá pelos espíritos amigos, eles são acolhidos numa veste, talvez até em luz. Às vezes nem tem pensamento de uma dimensão para outra. Porque ali estão recebendo em luz. Agora, quando eles retornam para o exercício da apropriação mental que eles fizeram daqueles acontecimentos, do aprendizado, da experiência vivida, eles voltam para cá. E ao serem prostrados, vamos dizer, magnética e hipnoticamente para a redução perispirítica e para o esquecimento do passado, começa a emergir componentes naturais da radiação latente deles. E eles vêm para cá com a cabeça visitada pela informação crística, amar, cooperar, ajudar-me, Jesus falando para ele, na elaboração do novo mundo. Mas os detalhes didáticos, aplicativos disso é do próprio companheiro do passado dele. Aí ele começa a falar, eu tenho que colocar o mundo todo a adorar Jesus. E alguém falou assim, esse homem para mim não vale nada. Ajoelha aí. Repete 10, 50 vezes aí, eu adoro Jesus, eu adoro Jesus. Ah, não fala, então bate nele. Perceberam? Aí mudou a veste que nos foi entrajada de fora para dentro, por um processo de elaborações, vamos dizer, cheia de cautela, uma sala para os meninos, para a gente aprender, menina, entre aspas, toda enfeitada, bonitinha, ainda tem lá umas coisas para a gente brincar, isso aqui é ótimo. Mas na hora que for enfrentar para adquirir a veste de maneira afetiva, a linha endurece e nós então vamos começar a adotar a nossa didática. Por isso é que nós temos o despertar do potencial lá atrás e a dificuldade apropriativa do potencial ainda meio nebulosa, ainda muito conturbada. Por isso que nós estamos aqui hoje, tentando pegar a doutrina espírita, que tem reencarnação, que tem espírito, que tem isso, tem evolução, para ver se a gente consegue ter isso. Porque nós temos nossas paixões, as nossas sistemáticas, que a gente quer implementar numa coisa que é o despertar de dentro para fora. Tem uma dimensão nesse processo aí que os espíritos normalmente, quando querem que a gente dê um passo ou escolha com livre-arbítrio, com consciência, nós temos de estar dentro de uma certa maneira em equilíbrio, ou seja, não nos envergonhar sem muita contrição. Aqui nós estamos falando de espíritos que já tinham uma caminhada transcorrida até em queda, e no entanto estavam numa situação ali que eles não se envergonhavam. Então esse é o momento ali da decisão, ou seja, da afirmação da proposta superior. Se eles não se envergonhavam, o que acontece? Eles estavam num processo vivencial coerente com o piso que eles alcançaram. Então, proposta nova. Agora que surgiu a proposta nova, aí caiu o quê? Que eles estão precisando de... É quando você descobre... Quando você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, você já viveram isso? Preciso fazer alguma coisa, eu vou lá no grupo, eu mando lá, estou precisando fazer alguma coisa, você vai descobrir que está nu. Você está desprotegido, está à mercê da contingência climática e social, tudo envolvendo. Você está fora do contexto. Enquanto isso não acontece, você está ótimo. Os que argumentam com você que você está totalmente errado, até está vestido uma veste que atende a ele. Embora ela possa ser uma vestimenta que não dá muita segurança. E essa não segurança não é a natureza da veste, não. É pelo potencial que ele tem
e está com a mesma veste do outro. O outro pode ficar mais um século com aquela veste sem problema, ele vai ter que mudá-la amanhã. Porque ele vai notar que ela não está valendo nada pela constituição dele no momento. É interessante isso aí. É pesos diferenciados. Vou falando. O vestimento de capela, então, já não servia mais nada. Esse não dá mais. Eu tinha de construir um novo ali. Nós chegamos aqui cheio de espadas e varapaus e essas coisas para poder viver nesse mundo aqui. É o que está acontecendo aqui. Então, voltando aqui ao texto, tem que mandar arrumar com a filmes. E disse, aliás, lá em cima agora. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Essa pergunta já deu algumas dificuldades aqui, lá atrás, como pessoa no entendimento, porque não importa que ela tenha uma fisionomia negativa ou positiva com esse não, porque o não às vezes dá um sentido negativo. Eu posso dizer essa minha pergunta para o Adriano. Eu não falei isso? Eu não falei isso? O que eu estou perguntando? Não foi isso que eu disse? Afirmando. E pode, Adriano, não foi isso que eu disse. Mudei a entonação. Mudou. As mesmas palavras, isso às vezes dá problema. Então, o que deixa entender as versões bíblicas que a gente tem consultado é que a serpente quis mostrar o negativo mesmo. Ela está falando para a serpente assim, ó. Deus não falou assim para você? Não comerei toda a árvore do jardim? Quer dizer, Deus falou no negativo mesmo. Você não come de todas. Perfeito? Estou só mostrando que precisa entender, que é preciso entender o literal para poder entender o sentido profundo da colocação. Aqui numa Bíblia de natureza, vamos dizer, católica, não sei a versão, deixa eu ver qual que é a versão. Deve ser do Antônio Pereira de Figueiredo, porque os católicos adotam Antônio Pereira de Figueiredo. João. Bíblia. Você está lendo aí? Não, na outra versão. Na versão aqui, dessa Bíblia do Antônio Pereira de Figueiredo, diz assim, a serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos, está tudo literal. Né? E o Senhor Deus fizera, disse à mulher, é verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim? Não tem nada a ver. Ele traduziu aqui do jeito que ele acabou de dizer. Por isso nós estamos vivendo um momento assim, muito complexo no que reporta às colocações dos que estão versando a Bíblia. Em razão disso, quanto mais clássica a versão, para nós é melhor. Não que se perca, porque o que se lê aqui é o que está aqui. Mas você não pode apropriar com a mesma tranquilidade o magnetismo, as expressões vibracionais das palavras, chegando na origem. Então, realmente, aqui está mais coerente com as bases informativas. Então, por isso que a gente fica escolhendo. Nós temos Bíblia assim, né? Não resistais ao mal. É uma coisa. Mal com L. A situação não está agradável, não resista não. Tenta contornar, vai, pá. Agora tem versões que estão distribuídas para o grande povo. Não resistais ao homem mau. Complicou tudo. Quer dizer, descaracteriza. Com isso não quer dizer que a Bíblia foi derrubada, não. Porque nós trabalhamos com miudinho. Aí se for olhar isso, então vou parar de estudar um desenho. O que acontece é que essas versões, elas empalidecem a capacidade da Bíblia revelar mais aprofundadamente os valores. Mas em nada vai descaracterizá-la. Tira. Como é o caso que eu citei, não sei se foi nessa reunião. Eu tenho uma versão bíblica que fala assim, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. O que é isso, afastar um pouco da terra? Hoje, o mar é o da vida, e quando Jesus sensibiliza o nosso coração, e nós estamos sensibilizados pelo Cristo,
vem uma voz na consciência e fala o quê? Afasta um pouco os seus interesses da terra. É esse para poder trabalhar. A Bíblia está hoje assim. E pediu que afastasse um pouco da praia. Pena que perdeu um percentual. Não dá para fazer o link. Entendendo? Isso é que nós estamos dizendo. Reduz. Mas entrando no dos barcos, que é de Simão, está lá, ainda que muda um bocadinho, né? A gente não perde o sentido de entrar no barco, que é a nossa linha de posição na vida. Então vamos ter esse cuidado, se for preciso, consulta ali, consulta lá. Nós deixamos de aprender quando precisávamos, ela tem que ir atrás para poder aprender com correção. Isso faz parte da vida. Nosso senhor está muito educado, porque estão cometendo aberrações hoje em nome de interesse pessoal nas traduções. Estão cometendo, mas não vou brigar com eles não, porque senão nós estamos perdidos, né? Porque nós estamos fazendo, sabe o que é? Estudando com toda a plenitude as versões em cima do latim e do grego. Nós temos, por exemplo, uma versão, e aquele que quiser o Novo Testamento que ajuda. Tem a versão grega, tradução de palavra por palavra do grego, e ver qual é a conclusão que você tira relativamente ao versículo inteiro. Por enquanto não tem o Velho Testamento, não, só tem o Novo. Mas eu queria saber se o senhor fixa mais pelo João Ferreira de Almeida, essa, por exemplo, em inglês, onde é que o senhor compra? Eu queria que o senhor desse essas dicas pra gente. Sair à praça. Não tem que falar que compra ali ou aqui. Você tem que sair. Os expertos nisso são os protestantes. Internet tem um tanto, viu? É lá que a gente vai comprar. E chega lá e senta lá e me traz tudo que você tem aqui. Você sabe o que eu espírito? A minha curiosidade, irmão. O senhor fala que eu espírito. Mas não é poder não. Eu falo tranquilamente. Eu acho que eles vão ficar felizes no espírito estar lá contando Bíblia. É capaz de eu te dar mais cara para ganhar dinheiro. Eu imagino que hoje todos nós vivemos com o problema da vaidade. Sim. Esse sentimento da vaidade hoje que não nos permite nem saber em nós mesmos e no outro o que é certo ou errado, muitas vezes nós lidamos com o problema que temos, né? Apenas com a nossa vaidade pessoal, seria a consciência dessa queda lá atrás? Minha amiga, começa a aparecer por aí, viu? Já vai emergindo determinadas coisas. Quando você abre um pontinho que seja num contexto estava velado, é como se muita coisa precipitasse por ali. Mas isso não está errado não, é por aí mesmo. Começa a abrir até as origens. Meu Deus, eu estou achando que eu sou inocente aqui, quietinho, que não tem nada. Eu estou todo amarrado. Igualzinho a pessoa que chega aqui e fala assim, eu estou atrasado, não conheço. Eu falo assim, fica calma. O que você pode não ter igual eu tenho é experiência nessa vida. Mas conhecimento você pode ter 10 vezes mais do que a gente tem. Porque tem as somas reencarnatórias do tempo e da própria experiência. Eu falo em experiência num processo encarnatório atual. Por favor, quando eu vejo pessoas muito preocupadas do entendimento racional, aquilo que está literalmente nas palavras, não se perde, na verdade, o que ela se propõe, que é exatamente liberar os próprios sentimentos, porque a pessoa que fica muito retida num conhecimento intelectualizado, racional, e até um orgulho pairando, sem dúvida alguma. Ele não deixa da essência que a Bíblia e a palavra trazem, que na verdade não é um entendimento só do contexto, mas despertar, na verdade, o sentimento. As pessoas hoje estão muito preocupadas de lerem cada vez mais e não trazerem para dentro de si o sentido próprio daquilo, do que foi trazido. Tanto que, para mim, na Bíblia, o que é mais importante são as parábolas. As mais simples, as que me tocam mais. Porque, para mim, o sentido do que a palavra, qualquer livro que eu leio, é o tipo de sentimento que desperta em mim. Você está absolutamente correto pelo que eu depreendo. Como é que você chama? Gustavo. Gustavo. Pelo seguinte, Gustavo, é que aqui eu tenho a Gênesis de Moisés. Temos a Gênese de Kardec. A Gênese de Kardec é atual, científica. Por ser atual e científica, é mais relativa.
do que essa que é figurada. Porque essa aqui leva a minha mente ao infinito, por causa do campo simbólico dela, figurativo e metafórico. Então as grandes verdades, Gustavo, não vêm por expressões lineares, explicativas. As condições explicativas estão na ótica do que escreveu, do que apontou. Você não passa daquilo. Quanto mais material didático para o educando, menos ele aprende. Mais rápido ele assimila. Mas ele fica meio impedido. Se ele não tiver bastante orientação, segurança, ele fica restrito àquele conteúdo. Então, quando eu digo aqui, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa versão está assim, a serpente era mais astuta que todas. Se tivesse escrito aqui assim, a serpente era mais astuta das animárias, a serpente seria uma animária. Mas aqui não fala que é das. A serpente era mais astuta que todas as animárias. Então, engraçado, quer dizer que a serpente não é uma limária. Ela está configurada aqui como limária. Mas não é limária, porque aqui está dizendo que todas as limárias eram menos astutas que ela. Então, nos leva a pegar. Então, o que ele está trazendo é o seguinte, eu vou dar um exemplo que eu já trouxe aqui. Apenas para que vocês entendam o papel que ele apresentou ali, como é importante para quem é acomodado, para quem é muito superficial e acha que sabe tudo, se apertar não sabe nada. Essa aqui é a realidade. Porque está no relativo das, expressões, vamos dizer, didáticas e pedagógicas de periferia. É o caso daquele assunto da evangelização, que é a turma que evangeliza aqui. Eu trago sempre o texto da evangelização e que leva para as crianças disciplina e ordem. Então, lembrado? Eu falei isso aqui. A disciplina e ordem é dar uma aula para as crianças, desde as meninas, dos pequenininhos, 2, 3 anos, até os adolescentes, que é bom manter-se na vida um sistema de disciplina e de ordem para facilitar a evolução. É isso? E lá nós temos as referências práticas. Eu posso levar um catálogo telefônico, mostrar que está tudo ordenado, que facilita você quer telefonar para alguém. Eu posso levar um catálogo dividindo as mercadorias. Eu posso lá no supermercado, tem as gôndolas mostrando lá as mercadorias selecionadas, certo? Você vai, eu quero comprar um óleo, tá? Na região do óleo lá facilita a disciplina da ordem. E tem uma referência que muita gente usa, que é de sinais de trânsito. Essa é boa, não é? Então, aponta para as crianças, não pode dar isso lá na roça, ou numa fazenda não tem nem, chega carro lá. Mas aqui no Horizonte pode, todo mundo está. Então, o que a orientadora faz, o evangelizador? Reúne material de trânsito. E a aula fica uma festa, que os meninos gostam. Põe aqui, contramão, põe lá, direção única, proibido estacionar. Eles dão um show. Não é assim, está tudo bem. Para poder fazer o gancho. Esses sinais facilitam o que numa cidade? Organiza o trânsito, facilita, dá garantia, dá segurança. Então nós temos toda uma estrutura da cidade disciplinada em ordem, facilitando as coisas. Então ele vai fazer o gancho. Da mesma forma, quando nós seguimos as orientações que nos chegam, nós vamos ordenar a nossa vida, disciplinar nossas emoções. Não é isso? Mas o orientador empolgou com o sinal de trânsito. Aí quando o menino chega em casa, mas foi a aulinha, pergunta qualquer coisa do trânsito, é que eu sei. É isso aí, você entendeu do literal? Ele ficou no literal. Ficou na expressão verbalizada, sem o gancho, sem a conexão. O Emmanuel fala assim nas páginas dele. O agricultor lança sementes, depois de preparar a terra. O agricultor vai lá e cuida da semente, limpa o terreno, faz isso, vamos dizer, ajuda o crescimento, e vai, no final ele fecha. Não é isso? Do trabalho que nós temos que adotar no nosso plano de crescimento também.
a gente começa a lembrar do agricultor e começa a pensar no sítio que quer comprar, no sítio que tem, né? Esse vai, se perde no campo da instrumentalidade didática, ao invés de penetrar no plano do conteúdo didático. Durante esses 3 primeiros capítulos da Gênesis, a gente observa que existe uma exposição desde uma ordem mais cósmica até a criação dos reinos, do homem, quer dizer, em grandes grupos. E agora, no início do capítulo 3, nós estamos chegando no íntimo do ser. Então, há uma convergência aqui nesse capítulo 3 para o ser, né? No 3? No 3, tá. Né? Que aí já é um diálogo que é mais da... O Adriano, esse capítulo 3, ele vai abrir o mecanismo do que nós falamos agora há pouco, do sistema da aprendizagem, do sufoco para a aprendizagem harmônica, feliz. Da dor para que o homem Adão chegasse. Os animais sofreram muito. Um condicionamento para uma ave que dá uma alteração na atmosfera, ela sai piando, ou cantando, ou manifestando as suas expressões e procura abrigo, não é assim? Aí o entendido fala assim, vai chover mais tarde. Muitas encarnações foram operadas com ela, morreram, retornaram, pelo raio, pelas enchentes, pelas tempestades, e elas foram condicionando componentes. Então o ponto de referência para o reflexo de proteção e de abrigo vinha assim, começou a chover, voa. Depois de N experiência, lá anos e anos, de séculos à frente, só ventou, e o vento veio de tal lado, protege-se. Tá certo? O outro lado, a nuvem cobriu o sol, conforme a natureza da sombra projetada, esconde que vem água. Aprendeu de baixo para cima, sofrendo e desencarnando. E quando a mulher foi criada como um ponto de referência, só um bocadinho, como um ponto de referência da aprendizagem via assimilação, vai ser mostrado o perigo que isso tem. Porque por ela vem a grandeza de Deus. E por ela vem a emersão das confusões passadas. É aí que está o pulo do gato. É a árvore que está no meio do jardim, senhor? Por enquanto, elas que conheciam a lei, a árvore do meio do jardim é a árvore da vida. Para os que estão chegando no meio do jardim, é a árvore da ciência do bem e do mal. Então, para ficar bem claro isso, o 3 em diante, com o versículo 1, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nós vamos notar que isso representa agora os cuidados com as elaborações do sentimento. Porque quem joga a gente para baixo não é a razão, é o sentimento. Se vocês estão com alguma dúvida, falem. Eu tô. Porque eu não tenho dúvida disso, porque razão não joga ninguém para baixo. O que joga é a expressão do sentimento. Porque a razão é que corrige. Nós falamos toda hora isso aqui, e vou repetir. Quando a gente erra, a gente fala assim, eu bem sabia que não ia dar certo. Então o que fez? Que eu não aguentei o sufoco, entre aspas, né? Cedi à evidência. Então é dentro disso. O senhor deve vir isso mais na frente, né? De razão e sentimento. Vai vir mais na frente que o Adão. Porque se o sentimento é que joga para baixo, a razão não joga, como é que Adão foi iludido por Eva mais na frente? Essa parte nunca consegui assimilar bem. Depois você vai assimilar na hora certa. Então, se Deus quiser. Então, eu vou falar rapidinho o seguinte, nas ilhas do Pacífico tinha uns nativos que navegavam em barcos assim, bem precários, se orientando pela natureza, pela cor da água, pelo vento, pelas correntes, etc. pelas estrelas. Hoje os filhos deles não fazem mais isso. Por quê? Eles se modernizaram. Você é Virina quem?
Os nativos do Os Pacífico. nativos de ilhas do Pacífico, eles navegavam em toda a região lá deles, eu não sei exatamente o que conta, se orientando unicamente pela natureza, pelos cardumes, pelo movimento afundado, etc. Os filhos deles... Mas quem que falou que os filhos são ligados a eles? Não. Tem muito filho de cientista reencarnando no meio deles, lá dos nativos, lá dos filhos deles. Mas eu quero dizer o seguinte, senhor, é que as gerações de agora já não estão mais assim, dependendo dessa observação, porque veio a tecnologia para facilitar. Certo. Assim, nesse sentido, igual o senhor falou aí, eu sei que eu estou chegando muito molhado, eu não desculpa. Do periférico, eu estou usando nesse sentido. Do dispensar, até essa questão de eu não preciso mais lavar meu carro. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? É porque hoje não precisa mais assim, desse tipo de... Mas acontece que o pessoal está usando computador. E para nós que tivemos uma evolução em cima de fazer conta na unha, era uma coisa. Porque, sinceramente, nós temos gente que joga no computador em equação, ele joga, mas não sabe decompor a equação, não. Porque nós temos milhares de pessoas que lutam na matemática, jogam a equação. Eu aprendi a decompor equação por equação. Não quer dizer que eu sei isso, não. Estou dizendo a minha época de estudo. Não estou comparando coisas do passado com hoje, não. Estou só tentando responder a você. Agora, é gostoso você usar uma equação. E mais gostoso ainda quando você vai na linha profunda dela. E sabe o que é uma letra, o que é outra, por que elas estão ali, porque são dois, os potenciais são diferenciados. É gostoso. Agora hoje você só pega a equação, com algumas exceções, o computador te dá coisa que você... Tem criança aí que está no vestibular, talvez esqueça quanto que é 8 menos 8, 7, você está acostumado tanto no mecanismo. Então, o que realmente elabora e projeta o campo mental na segurança são os desafios, são as resistências. Então, quem está aqui hoje, que já passou em outro mundo essa experiência que eu estou comentando aqui, tranquilamente está bem. Mas nós podemos ter gente que está entrando um salto na linha natural da evolução. É isso aí. Chegou lá todo um processo, porque os nativos lá mudaram esses processos, as linhas. Então tem uma turma que não pôde passar pela linha natural, íntima. É possível que tem que voltar para fazer um trabalho de apropriação. Não seria o caso deles já terem vencido isso? Eu estou olhando para o outro lado. Já venceu, já viveu a experiência. Não tem mais necessidade. Exato, é isso que eu estou te falando. Você já passou pelo processo, porque nós não podemos criar pensar que Deus cria uma sociedade futuro, uma sociedade periférica, sem conhecimento. Eu estou falando o seguinte, assim, no caso da parábola, do final do trânsito, tem que ir ali passo a passo, então chega uma hora que nós temos que dispensar essa didática em termos de periferia. Porque eu estou dizendo essa questão, porque a figura do Velho Testamento, ela me mostra, eu vejo a figura que é uma equação, não é? E dentro dela eu decomponho. Não sei se estão entendendo. Para encontrar a segurança. Não, eu quis dizer o seguinte, é que esse trabalho, digamos assim, dilatado, né, dessa percepção da natureza, ele foi, digamos, dispensado para, digamos, novas gerações? Não, porque as novas gerações que usufruem isso, Wagner, tem esse potencial que nós aprendemos aqui agora. Como é que anda de ônibus? De cavalo. Mas vamos deixar por aí. Você já pegou. Fala, Freitas, por favor. Mas é nesse sentido, de aprender em outro lugar. No livro de Pensamento de Vida, está explícito para nós que duas asas conduzirão o espírito humano à presença do Pai. Uma se chama sabedoria e a outra se chama amor. À frente, ele deduz que sabedoria tem a ver com razão, tem a ver com pensamento. E que o amor tem a ver com vida e sentimento. Ele monta aí as equações essenciais dessas duas vertentes, dessas duas áreas. E em outra parte, Emmanuel fala conosco assim, explicitamente. Urge reconhecer que no sentimento está o controle da vida. Certo. Para poder nos ajudar a depreender. Fala, Maria Helena. Estou lembrando que os fatos do mundo exterior nos chegam e colocam
gente está falando que orgulho, vaidade, todas elas, passam em castidez satanista. E é interessante é que cada um de nós, né? E aí o resto a gente tem. Então, Tá bom. Acho que ele queria falar. Tem? Não? Fala só. Uma frase do Emmanuel, ele fala que quem estuda avança e quem ama está na frente. Tá certo. O que nós queremos dizer sobre as questões trazidas até agora, que são desafiadoras, é que uma palavra, o Chico usava muito isso, soltava uma palavra ou uma frase curta e o elemento dizia assim. Eu vivi muita experiência com as pessoas. 10 anos atrás eu estive no Chico, ele me falou uma frase, depois de 10 anos eu vim entender a frase. Isso aqui é o questionamento que eu estou falando, não tem que ser matemático para ele, certo? Diz uma palavra e você parou assim, aquilo decompõe na sua intimidade, sabe uma coisa? Você tem que ter muita calma aqui dentro de casa, muita calma, porque senão não vence. Que quando nós estamos estudando, os espíritos encontram facilidade para nos auxiliarem através dessa linha captadora que é a válvula do sentimento que eu estou dizendo. Eu não estou querendo dizer que o sentimento é superior à razão, não, que eu sempre fui contra isso, como o Freitas lembrou de Emmanuel, são equilíbrio, o sentimento com a razão. Agora, é por ela, pela área do sentimento, nós captamos, para simplificar a evolução. Agora, acontece é que se eu não pegar pela percepção e adotar cientificamente o campo aplicativo o conteúdo vindo, eu fico apenas perifericamente informado, que é o que a Wagner trouxe agora mesmo aí. A geração não passou pelos trâmites até chegar no eletrônico, não. Já pegou o eletrônico. E vai ter uma ideia complicada do que seja. A não ser que ele tenha uma capacidade muito grande de equacionar, de trabalhar e tirar por conclusões pessoais. Não é isso? Então nós temos que ter essa ótica. Então o que está acontecendo nesse primeiro versículo do capítulo 3? Nós estamos vendo aqui que a mulher é um achado, entre aspas, no campo do sentimento aqui, na personalidade toda, de mulheres e homens, no seu sentido figurado, que é o sentido dela figurado aqui. Ou tem alguém achando que essa Eva é mulher mesmo? Porque se tiver, nós temos que pensar tudo de novo. Porque a mulher tem a linha racional e sentimento, e o homem tem a mesma coisa. Ora, é óbvio que há uma tendência para um lado ou para o outro, pela qualidade que cada um traz. Então a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Por que ela era astuta? Porque ela sabe concentrar energia magnética e ela sabe expender energia magnética. Uma coisa e outra. Ela é igual, relativamente ao processo de contenção energética, ao sapo, aos batráquios. Só que o sapo é usado na magia, por quê? Porque ele condensa, ele segura, ele faz o papel de bateria, prende pelo arcabouço, né, fisiológico dele. Então ele é um depósito. A serpente é longilínea, capta com muito mais apreensão do que o sapo, mas escoa num lance só. O bote que ela dá desenergiza totalmente. Então ela tem uma manipulação muito mais fluente do que parece. Então a serpente era mais astuta que... O sentido da serpente, ondulosa. O que nós conhecemos que tem na natureza ondulosa? Não é a onda mental? Então a serpente é a consubstanciação das linhas mentais de baixo ou de alto curso. Por quê? Nem perna tem o pé. Ela se arrasta, segue a sinuosidade do terreno. Então a serpente é a aglutinação de todos os componentes inferiores que a personalidade já venceu. Já venceu. Agora, é natural que a mulher possa
pelas linhas naturais que o seu psiquismo apresenta, de recolher energia de baixo curso que provém de baixo, e energia de alto curso, que o curso superior que vem de cima. Então nós estamos posicionados na estrutura psicofísica com dois centros, o genésico e o coronário. Então seria, o tempo acabou, mas eu vou levantar isso ali. Então seria mais ou menos uma linha que desce aqui assim, ó, não é isso? A coluna vertebral, em que eu tenho o centro coronário aqui, pegando de cima, não é isso? E tem o centro genésico embaixo, pegando de baixo. Então, o centro genésico, posicionado aproximadamente no cóccix, que é a ponta da coluna vertebral, ele é captador das energias que demandam de baixo. Então, por ele, eu trabalho todas as forças de sustentação magnética da personalidade, especialmente quando estamos encarnados, como chakra, não como centro vital. O centro vital é inerente ao perispírito. E aqui eu tenho os demais centros, 2, 4, 5, 6, 7, que estão todos de algum modo conectados com as forças que circulam aqui, que determinadas frentes filosóficas chamam de Kundalini. São energias que circulam por aqui, tá? Irrigando todo o centro, desde o cerebral, vai descendo para o laríngeo, cardíaco, o gástrico, o esplênico, que são elaborados por esses pontos aqui. Então há um circuito aqui de perfeita sintonia entre essas forças. Aqui eu pego de cima e aqui de baixo. Então eu vou dizer, da mesma forma que razão, olha aqui, superconsciente e subconsciente apresentam forças ao consciente, e que o consciente é o denominador finalístico do que vem de cima, do que vem de baixo, da mesma forma a estrutura equilibrada, harmônica, segura do ser depende do controle entre a realidade física e a realidade espiritual. É um denominador. Por isso que nós estamos falando de serpente. Então a forma ondulosa da serpente define o quê? Uma consubstanciação, uma aglutinação de energias de baixo curso. Então, se essas energias somam vazão aqui, é evidente que a pessoa leva uma vida acentuadamente materialista, utilizando as forças do subconsciente como ponto preferido do dia a dia dela. No meio, nós temos aí o cardíaco como sendo um grande conversor do que vem de baixo para subir, né? E captador de cima para ajudar. Só que o centro aqui já é, o cardíaco já vai definir o campo qualitativo, né? Pela emoção, pela forma que conduz. Né? Então é muito interessante esse estudo dentro do tema que nós estamos abordando aqui no capítulo 3. Então, voltando, a serpente é realmente... E na hipnose, quando ela é hipnotizada, a serpente, que ela vai elevando. Eu sempre quis entender, você vai trabalhar isso conosco na prova? Pode dar uma voltinha nisso aí, né? Tem muito truque atrás disso. Condicionado. Mais alguma pergunta que eu deixei aí no ar, que ninguém, o que eu não vi, quem deu o sinal? Vocês estão notando aí que a arrumação está começando a dar mais desconforto possível, mas vocês vão vencendo o desconforto, está quase acabando isso aí, se Deus quiser, mais 3 ou 4 semanas de chegar, tá? Nós vamos orar agradecendo a Deus o ensejo que tivemos. Senhor e Mestre Jesus, interrompendo a nossa atividade desta manhã, colocamos-nos em prece, agradecendo pela ajuda que recebemos e pedindo bênçãos de equilíbrio e sustentação para os nossos corações. Que possamos nos retirar, levando toda esta vibração amiga e suave que nos beneficiou.
Que as luzes do plano maior nos auxiliem sempre em nossas deduções, em nosso encaminhamento de cada instante, e que estas luzes atinjam também os irmãos em humanidade. Paz para todos e até a semana próxima. Muito obrigado.